Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Felipe e aqui a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever para dar uma força aqui no canal pra gente, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os setores dos fundos imobiliários. Então eu vou mostrar para vocês quais são os principais setores, como esses setores funcionam e vou trazer um fundo imobiliário de cada setor como exemplo para estudo, tá ok? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise pessoal. O primeiro setor de fundos imobiliários é o setor de escritórios, ok? Ele funciona da seguinte maneira: o fundo compra as lajes corporativas que nós chamamos, né? São prédios que são escritórios. Então ele aluga esses escritórios, essas salas para vários inquilinos. E aí ele recebe os aluguéis. E esse dinheiro dos aluguéis que ele recebe, ele distribui para os cotistas, para os reais donos do fundo. O fundo de exemplo desse setor de escritórios que eu trouxe para vocês, o primeiro fundo é o HGRE11. Esse fundo tem uma cota no valor em torno de R$123, ok? O último rendimento que esse fundo distribuiu foi de 78 centavos. Olhando aqui um pouco o portfólio desse fundo, ele tem um total de 17 imóveis espalhados pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. O segundo setor de fundos imobiliários que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o setor dos shopping centers, ok? Como funciona? O fundo vai lá, compra os shopping centers, ou ele compra uma participação no shopping center. Então o shopping vai ter os inquilinos, vai ter os lojistas pagam aluguel para o fundo e o fundo distribui esse valor dos aluguéis para os cotistas. Então o fundo que eu trouxe de exemplo hoje para vocês é o VISC11. O valor da cota do VISC11 está no dia de hoje mais ou menos a faixa dos R$118, certo? O último rendimento que o fundo distribuiu foi no valor de R$1 por cota, que vai dar 0,8% mensal. Dando uma olhadinha aqui no relatório do VISC11, a gente pode ver que ele tem um total de 23 shopping centers. Alguns ele tem participação de 100%, alguns ele tem uma participação menor que 100%. Mas ao todo são 23 shopping centers espalhados por vários estados. Então a gente pode ver aqui São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso. Realmente é um fundo muito diversificado. O terceiro setor de fundos imobiliários que a gente trouxe aqui hoje é o setor de galpões logísticos. Como que ele funciona? As grandes empresas, elas precisam de galpões para armazenar os seus produtos. Pode ser uma empresa de varejo que precisa armazenar, pode ser uma empresa de bebidas, uma empresa de roupas, né? E esses galpões não ficam nos centros das cidades, eles ficam no entorno, em lugares fáceis de entrega. Normalmente, esses galpões ficam perto de rodovias, que é mais fácil para os caminhões chegarem e saírem, ok? O fundo que a gente vai ver desse tipo de setor é o HGLG11. A cotação do HGLG11 está em torno de R$160 cada cota, ok? O último pagamento de dividendos do fundo foi de R$1,10 por cota, o que dá em torno aí de 0,69, 0,7% ao mês. Dando uma olhadinha aqui dentro do relatório do HGLG11, a gente pode ver que esse fundo imobiliário tem um total de 24 galpões logísticos, ok? A maioria deles está localizado aqui no estado de São Paulo, mas tem alguns outros galpões que estão no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina também. O próximo setor de fundos imobiliários que nós vamos ver é o setor de renda urbana. O setor de renda urbana ele engloba os imóveis supermercados, imóveis de varejo, lojas de roupa, prédios educacionais e qualquer outro tipo de loja que vai estar no centro da cidade, nas ruas, no centro nervoso da cidade mesmo, ok? O fundo imobiliário que eu trouxe de exemplo desse tipo de setor é o TRXF11. Bom, o TRXF, o preço da cota no dia de hoje está por volta de R$108. O último rendimento que o fundo pagou foi 90 centavos por cota, o que dá em torno de 0,83% de dividend yield ao mês. Dando uma olhadinha dentro do relatório do TRXF, essa aqui é a lista de imóveis que esse fundo tem. Então são
muitos imóveis, é um fundo muito bem diversificado, ok? São mais de 40 imóveis que a gente tem aqui, e olhando aqui no mapa, os imóveis estão bem diversificados entre estados também. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco e tudo mais, como vocês podem ver aqui. O próximo setor de fundos imobiliários é o setor de recebíveis, que são os CRIs. Como que funciona esse setor? Ele é um pouco diferente, ok? O fundo não compra imóveis, o fundo compra dívida imobiliária, tá? É um título. Então, alguma empresa, ela quer construir algum tipo de imóvel, ela empresta dinheiro do fundo. Então, o fundo vira um credor de dívidas, o fundo que empresta dinheiro e recebe as parcelas com juros, normalmente atrelado ou a IPCA ou a CDI. Esse tipo de empréstimo é feito através de uma ferramenta chamada CRI, que são os créditos certificados de recebível imobiliário. O fundo imobiliário de exemplo que eu vou trazer hoje para vocês é o KNCR11. No dia de hoje, o KNCR11 está sendo negociado a R$ 102,82. O último rendimento que esse fundo pagou foi R$ 1,11 por cota, o que dá aproximadamente 1,07% por mês. Aqui no relatório do KNCR11, a gente pode ver a lista dos CRIs, né, de quem são os credores do fundo. Então a gente pode ver que ele é um fundo bem diversificado, um fundo que tem vários CRIs, são várias dívidas, justamente para evitar algum tipo de inadimplência, ok? No total a gente pode ver aqui, são 68 CRIs. E o último setor de fundos imobiliários que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje são os FOFs, são Funds of Funds, são fundos de fundos. São fundos que eles compram cotas de outros fundos imobiliários. Tá? Eles são interessantes para aquela pessoa que não quer estudar, não quer aprender, então ela deixa essa tomada de decisão para o gestor do fundo. Então o gestor do fundo, o fundo tem o caixa dele e ele compra a cota de outros fundos imobiliários. Esses outros fundos imobiliários vão pagar os seus rendimentos, o FOF recebe esses rendimentos e distribui para os seus cotistas, ok? O fundo que eu trouxe de exemplo para vocês é o BCFF11. Bom, a última cotação do BCFF na data de hoje foi R$ 73,69 cada cota. O último rendimento que o fundo pagou foi de 56 centavos, o que dá aproximadamente 0,7% de dividend yield mensal. Aqui dentro do relatório do BCFF a gente pode ver quais são os outros fundos imobiliários que ele está comprando cotas, tá? Então a gente tem aqui, ó, com 9% do fundo ele comprou o BTCI, ok? 8% ele comprou esse RE Prime, 8% ele comprou EZTB e aqui mostra todos os outros fundos que ele está comprando, ok? Aqui mostra os setores, né? Então, nos FIIs de CRIs, ele está em 48% do patrimônio dele, FIIs comerciais 24%, FIIs de logística 12% e por aí vai. Bom, eu não gosto muito desse tipo de estratégia de FOF, de fundos, tá? Eu prefiro eu mesmo escolher os próprios FIIs, ter a minha própria estratégia. Por hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar um vídeo de sugestão aqui para vocês, tá ok? Até a próxima!